Capítulo 161. Desafiando o líder, chocando a todos. 2. Tradutor. Dragon Bolts Translation. Editor. Dragon Bolts Translation. Lin Shishi se virou para olhar para Lu Yuan, com os olhos cheios de admiração. Zhu e Alice eram iguais. Ao longo do caminho, eles viram com os próprios olhos o quão forte Lu Yuan era. Era um poder de combate de nível de comandante. Ao longo do caminho, não importava que tipo de oponente encontrassem, eles eram basicamente esmagados por completo. Os três quase não tiveram chance de fazer um movimento. Amy olhou para Lu Yuan e viu que ele ainda estava arrumando as coisas. Ela não conseguiu evitar fazer beicinho. Lei Feng. Eu já estou aqui, e você nem me recebe. Não sou tão atraente quanto esse fluido genético. Lu Yuan já havia recolhido o fluido genético no chão. Ele avaliou Amy, pensou por um momento e disse com uma expressão conflituosa. Essa pergunta é um pouco difícil de responder. Uau, seu desgraçado. Amy ficou imediatamente chateada. Ele olhou com raiva para Lu Yuan. Lu Yuan sorriu. Estou só brincando. Não fique bravo. Claro, Amy é mais atraente. Amy colocou as mãos na cintura e disse presunçosamente. Eu sabia. Lin Shishi e os outros ficaram envergonhados quando viram a expressão de Amy. Sua jovem senhorita era muito estúpida. Lu Yuan olhou para a presunçosa Amy e perguntou com um sorriso. Há mais alguém que ainda não se reuniu? Amy fez uma pausa e balançou a cabeça, decepcionada. Alguns deles morreram. Os que ainda estão vivos já se reuniram. Sim. Lu Yuan assentiu. Você tem algum plano para o futuro? Amy pensou por um momento e então olhou para Lu Yuan. O que você acha, Lei Feng? Lu Yuan olhou para a cidade flutuante no céu, não muito longe. Ele estreitou os olhos e disse. Nas ruínas de Ayer, a cidade flutuante tem mais recursos e tesouros, certo? Vamos para a cidade flutuante. Com a nossa força, não deve ser um problema. Os olhos de Amy brilharam e ela assentiu. Ótimo. Eu também acho. O grupo começou a se mover em direção à cidade flutuante. Lu Yuan e Amy se encontraram e seu poder de combate aumentou muito. Na floresta enevoada, eles já haviam lutado juntos, e sua cooperação já era muito tácita. Amy usaria a videira roxa do céu Lu para controlar o oponente, e Lu Yuan teria apenas que ir até lá e matar. Agora, Amy tinha até inscrito um novo gene, um gene do tipo venenoso chamado Foice Esmeralda. Anúncios da Pub Future. Esse gene imbuiu a videira roxa e a Venlu de Amy com veneno letal. Era uma pena que os guardas mecânicos aqui fossem todos feitos de metal e imunes a veneno. É claro que, ao lidar com guerreiros genéticos, eles seriam capazes de derrotar um. Com o ataque frontal de Lu Yuan e o controle e a habilidade de matar com veneno de Amy, eles podiam matar qualquer coisa em seu caminho. Os guerreiros genéticos de todas as equipes que eles encontraram foram quase completamente eliminados pelos dois. Ele também ganhou cada vez mais fluido genético espiritual, e havia até mesmo muitos fluidos genéticos espirituais otimizados. Eles dividiriam. Em apenas meio-dia, Lu Yuan e Amy levaram Lin Shishi e os outros para uma área perto da cidade flutuante. Logo abaixo da cidade flutuante, havia um edifício de 1000 metros de altura. Havia um elevador no topo do prédio que levava à cidade flutuante. Havia muitas aeronaves flutuando na área onde ficava o elevador. Perto do prédio de 1000 metros de altura, havia outros 4 prédios de 500 metros de altura. Mais ao lado, havia prédios de 1200 metros de altura. Lu Yuan olhou para aqueles edifícios altos com certa expectativa. Havia edifícios de 1200 metros de altura aqui, cada um dos quais era equivalente a 500.000 cristais espirituais de nível 1. Além do edifício de 500 metros de altura e do edifício de 1000 metros de altura. Poderíamos imaginar que os recursos aqui seriam bastante abundantes. Até Amy estava ansiosa por isso. Lei Feng, vamos lá. Não deixe ninguém chegar antes de você. Ela puxou Lu Yuan e correu na direção do prédio alto com suas pernas curtas. Lin Shishi e os outros o seguiram rapidamente. Todos os edifícios de 100, 500 e 1000 metros de altura estavam conectados. Havia apenas uma rua que levava a esse grupo de prédios altos.
Esta era a rua por onde Lu Yuan e os outros estavam correndo. No final da rua, havia uma praça enorme com um raio de cerca de 2 quilômetros. Havia centenas de guardas mecânicos patrulhando a praça, liderados por 4 guerreiros mecânicos de 3 metros de altura. No portão, havia um guerreiro robô de 5 metros de altura montando guarda. Ao lado dos guerreiros robôs, havia 4 cães robôs gigantes, com ombros de mais de 2 metros de altura, deitados no chão. O olhar de Lu Yuan varreu a praça e finalmente pousou no guerreiro mecânico de 5 metros de altura. Ele franziu a testa ligeiramente. Claramente havia uma razão pela qual ninguém havia limpado a praça ainda. Algumas centenas de guardas mecânicos eram equivalentes ao pico da elite do estágio 1. Os 4 guerreiros robôs de 3 metros de altura eram todos líderes do estágio 1. A força dos 4 cães robôs provavelmente não era menor que a dos guerreiros robôs. O mais forte deve ser o guerreiro robô de 5 metros de altura. Um guerreiro robô com mais de 3 metros de altura já era um guerreiro de elite de nível 1. Com 5 metros de altura, essa provavelmente era uma força de nível de liderança. Até Lu Yuan sentiu grande pressão ao olhar para o guerreiro mecânico. Se ele estivesse sozinho, ele poderia ter desgastado lentamente essas proteções mecânicas com sua poderosa defesa e a recuperação da semente da natureza, além de sua energia espiritual infinita. Mas isso definitivamente levaria muito tempo. Felizmente, Lu Yuan não estava sozinho. Anne olhou para os guerreiros mecânicos na praça com um toque de entusiasmo em seus olhos roxos. Lei Feng. Vamos. Lu Yuan sorriu. Uma espada pesada surgiu em sua mão, e uma luz carmesim circulou por seu corpo. Capítulo 162. Desafio comandante. Choque a todos. As mesmas regras de sempre. Eu vou primeiro. Vocês apenas seguem atrás de mim. Tudo bem. Lu Yuan entrou na praça. Assim que ele entrou na praça, todos os guardas mecânicos que patrulhavam pararam e viraram a cabeça. No portão, o líder e os 4 cães robôs gigantes também olhavam. Centenas de pares de olhos mecânicos mudaram de azul para vermelho. Se uma pessoa com tripofobia visse essa cena, provavelmente sentiria o couro cabeludo dormente. Até mesmo Lu Yuan não conseguiu evitar sentir alguma pressão. Bip. Bip. Forma de vida descoberta. Confirmada como inimiga. Executem o procedimento de limpeza. Todos os guardas mecânicos de elite e os 4 líderes mecânicos levantaram suas armas e dispararam uma densa onda de bombas de energia em Lu Yuan. Em particular, a bomba de energia que o líder mecânico disparou fez Lu Yuan franzir a testa levemente. Milhares de bombas de energia bloquearam o céu e cobriram a terra. As flutuações do poder Ling eram como uma maré, espalhando-se em todas as direções. As expressões de Ame, Lin Shishi e dos outros mudaram. Até mesmo um guerreiro de nível líder de nível 1 sentiria desespero diante de um ataque tão aterrorizante. A mais de 10 quilômetros de distância dos arranha-céus abaixo da cidade flutuante, em um quadrado de um edifício de 100 metros de altura. A praça estava tomada pelos corpos dos guardas mecânicos. O líder mecânico de 3 metros de altura já havia virado sucata e jazia no chão. Os 6 guerreiros élficos estavam recolhendo os itens deixados pelos guardas mecânicos com sorrisos nos rostos. Nesse momento, as expressões dos guerreiros élficos mudaram. Eles viraram a cabeça ao mesmo tempo para olhar na direção do prédio. Havia uma poderosa flutuação de energia emergindo naquela direção, quase formando uma fonte de luz azul clara. O líder do grupo era um belo jovem elfo de cabelos dourados. Um brilho de choque brilhou em seus olhos. Alguém está atacando a praça abaixo da cidade flutuante. Ao lado dele, um elfo parecido com ele também ficou chocado. Há 8 líderes mecânicos, mais de 800 elites mecânicas e um comandante aterrorizante na praça abaixo da cidade flutuante. Quem ousaria se mexer? Os outros jovens elfos também se juntaram à discussão. É isso mesmo, com uma formação tão forte, quem ousaria? O time que vimos ontem tinha um total de 6 chefes, e eles não conseguiram sobreviver nem à primeira onda de guardas Mage.
Sem mencionar aquele líder mecha, sem 40 a 50 líderes de alto nível trabalhando juntos, é impossível matá-lo. Será que um guerreiro gênio de nível comandante está aqui? A multidão estava em uma discussão acalorada. Irmão Beman, devemos ir dar uma olhada. Os olhos de um jovem elfo estavam cheios de curiosidade. É isso mesmo, irmão Beman. Embora não sejamos páreo para os guardas mecha, não deve haver problema em ficar um pouco mais longe e observar a situação, certo? Os olhos de Beman piscaram e ele assentiu. Ótimo. Vamos primeiro coletar os tesouros do prédio e depois ir assistir ao espetáculo. Oh! Todos os guerreiros élficos sorriram animadamente. O mesmo aconteceu com os guerreiros élficos. Num raio de 20 quilômetros abaixo da cidade flutuante, todas as equipes que viram a anormalidade começaram a se aproximar da zona de batalha. Já era o quarto dia desde a inauguração das ruínas mecânicas Ayer. As guildas sobreviventes definitivamente não eram fracas. Cada um deles tinha um ou dois líderes de nível 1. A força deles pode não ser suficiente para desafiar os guardas mecânicos, mas isso não os impediu de assistir ao show. Todos estavam muito curiosos. Quem ousou desafiar um comandante mecha, 8 líderes mecha e quase 1000 soldados mecha de elite? Capítulo 163. 2 monstros. Diante das densas bombas de energia, o corpo de Lu Yuan se transformou em uma imagem residual e desviou para o lado. Mesmo assim, havia muitas bombas de energia. Ele não conseguiu desviar de todas, e algumas ainda caíram nele. Entretanto, com sua defesa, desde que ele não fosse atacado por muitas bombas de energia de uma vez, ele ainda poderia bloqueá-las facilmente. Bum 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 bum. Sejam as bombas de energia que caíram no corpo de Lu Yuan ou no chão, todas explodiram, emitindo estrondos ensurdecedores. As consequências se transformaram em ondas de ar e vendavais, espalhando-se em todas as direções. Nas ruas, Ame, Lin Xixi e os outros eram levados pelo vento forte, seus longos cabelos dançando ao vento. Vendo que todos os guardas mecânicos foram atraídos por Lu Yuan, os grandes olhos roxos de Ame brilharam com raios de luz. O poder espiritual em seu corpo surgiu, e as videiras roxas da rede do céu se espalharam do chão em direção à praça. Lin Xixi e os outros também pareciam sérios. Como disse o vice-capitão, Lin Xixi, todos, preparem-se. Jogadores corpo a corpo, não entrem. Protejam os jogadores de longo alcance. Elementalistas, arqueiros, ataquem de longe. Com isso, Lin Xixi sacou seu arco longo, e uma flecha branca de luz se formou na corda. Quando a luz azul se dissipou gradualmente, uma flecha foi disparada, atingindo diretamente o corpo de um dos elites mecânicos. Estrondo. A cabeça da elite mecânica explodiu e seu corpo caiu no chão. As outras meninas também lançaram seus ataques. Na praça, o corpo de Lu Yuan se transformou em um feixe de luz. Por onde ele passava, todos os guardas mecânicos de elite eram lançados pelos ares. O guarda mecha que foi lançado voando pousou no chão. Seu corpo foi coberto por correntes elétricas e ele foi destruído. Lu Yuan correu para a frente de um líder mecânico. Este líder mecânico segurava um canhão de poder espiritual negro na mão. Cada canhão de poder espiritual tinha o poder de ferir gravemente um líder de alto nível do primeiro estágio ao disparar em direção a Lu Yuan. Quando Lu Yuan se aproximou, o canhão de poder espiritual disparou um tiro e atingiu fortemente o peito de Lu Yuan, explodindo em uma luz branca. Bum! O corpo de Lu Yuan irrompeu em luz branca, e sua força de aço negro irrompeu com força total. Ele golpeou horizontalmente com sua espada pesada, abrindo rachaduras no canhão de poder espiritual. O líder mecânico voou para trás, e distorções irregulares apareceram em seus braços, com faíscas elétricas brilhando. O líder mecânico se esforçou para se levantar, mas Lu Yuan já estava na frente dele. Ele desceu com o pé direito e pisou na cabeça do líder mecânico. Estrondo. Sua cabeça entrou em contato direto com o chão, criando um buraco raso. Rachaduras apareceram em sua cabeça e faíscas elétricas surgiram. Os movimentos do líder mecânico diminuíram de repente. Lu Yuan permaneceu inexpressivo enquanto pisava forte novamente.
Estrondo. A cabeça do líder mecânico quebrou e ele não se moveu mais. No momento seguinte, Lu Yuan desapareceu. As milhares de bombas de energia que vieram com Lu Yuan afogaram o líder mecânico morto. No telhado de um prédio alto ao redor da praça, 4 guerreiros Catman apareceram. Eles foram atraídos pelas ondas de choque da batalha. Os 4 guerreiros homens-gato ficaram chocados quando viram a grande quantidade de bombas de energia na praça. Um guerreiro gato magro vestindo uma armadura de couro engasgou. Miau, tantas bombas de energia. Que cena! Um guerreiro alto, em forma de homem-gato, de armadura, olhou para Lu Yuan, que fora atingido por bombas de energia na praça, mas saiu ileso. Ele coçou a cabeça e seus olhos se encheram de admiração. Se fosse eu, teria sido feito em pedaços em um segundo. Aquele humano é tão forte. Uma garota com aparência de gato viu Lu Yuan derrubando os guardas mecânicos de elite que bloqueavam seu caminho. Suas pupilas se contraíram e ela exclamou: aquele humano é um monstro, né? Olha os guardas mecânicos de elite que ele mandou voando, todos foram destruídos. O corpo de aço dos guardas mecânicos de elite era comparável ao de um guardião do mesmo nível. Você não consegue bloquear nenhum ataque. Que ataque? Aquele humano não atacou, ele só usou o corpo para matar os guardas mesh. O magro gato humanoide não conseguiu evitar o ridículo. Espere e olhe para o chão ali. Nesse momento, os 4 guerreiros felinos arregalaram os olhos e olharam para o quadrado onde as ondas psionicas haviam se dissipado. Um líder robô jazia no chão, um tanto esfarrapado. Eles se entreolharam, com os olhos cheios de choque. Quanto tempo se passou desde o início da batalha? Estamos tão perto, levamos menos de 1 minuto para chegar aqui, e um líder mecânico já morreu. Quem fez isso? Como você fez? Rapidamente eles obtiveram a resposta. Depois que Lu Yuan fez os guardas de elite fugirem, ele apareceu na frente de um líder mecânico segurando um machado de batalha. O líder mecânico encarou Lu Yuan, e raios de luz surgiram por todo o seu corpo. No machado de batalha, raios se condensaram e atingiram Lu Yuan. A expressão de Lu Yuan era fria. Ele usou toda a sua força de aço negro e atacou o machado de batalha. Estrondo. Com um estrondo alto, o líder mecânico foi arremessado para longe. Seu machado de batalha voou de sua mão e seus braços foram torcidos. Faíscas elétricas surgiram e seu enorme corpo caiu pesadamente no chão. Como isso é possível? Os 4 gatos humanoides no prédio arregalaram os olhos e exclamaram em choque. Com apenas um golpe, ele não apenas destruiu o corte do trovão, mas também quebrou os braços do líder da máquina. Este humano é um guerreiro de nível comandante. Que sujeito assustador! Enquanto os 4 guerreiros homens-gato ainda estavam em choque, Lu Yuan já havia alcançado o líder mecânico gravemente ferido. Com um aceno de sua espada pesada, ele cortou-lhe a cabeça. Capítulo 164. 2 monstros. O segundo Lu Yuan murmurou para si mesmo em voz baixa. Seu corpo desapareceu no mesmo instante. Atrás de Lu Yuan, o número de bombas de energia diminuiu gradualmente. Afinal, enquanto Lu Yuan lidava com o líder mecânico, Anne e os outros não estavam parados. Lu Yuan olhou e viu mais de 200 elites mecânicas caídas no chão. A maioria dos corpos das elites mecânicas estava retorcida, como se tivessem sido estranguladas. Tudo isso se deveu aos esforços de Ame, e uma parte dela foi morta por Lin Shishi e os outros. Naquele momento, ainda havia cerca de 100 elites mecânicas cobertas pelas videiras roxas do céu Luo. Embora as foices de Jade nas videiras roxas do céu Luo não pudessem afetar seus corpos mecânicos, a força poderosa que possuíam foi retraída, e eles ainda podiam facilmente matar essas elites mecânicas. Anne até mesmo prendeu um dos líderes mecânicos e estava constantemente puxando a videira roxa e a Luo. No entanto, o corpo do líder mecânico era muito mais forte do que o de um líder de elite. Embora a videira roxa de Luo continuasse encolhendo, ela apenas emitia um rangido. Provavelmente levaria algum tempo para terminar a matança. A reação de Anne foi vista naturalmente pelos 4 homens gatos.
Seus olhos estavam arregalados e seus rostos estavam cheios de choque. Ei, ei! Ei, aquela garota humana, você a viu? Isso foi muito falso. Ela não só controlava mais de 100 máquinas de elite, como até amarrou um líder de máquina? Isso é ridículo. Acho que ele é ainda mais forte que aquele jovem humano. Com esses dois monstros aqui, acho que o líder dos mechas está em apuros. Os outros 3 gatos humanos concordaram com as palavras do gato humano Magricela. Com o passar do tempo, o número de proteções mecânicas diminuiu. Ao mesmo tempo, mais e mais guerreiros genéticos apareceram no telhado do arranha-céu. Todos sentiram as flutuações da batalha e correram. Um grupo de guerreiros genéticos assistia à batalha na praça com horror em seus rostos. Eles ficaram especialmente chocados com as ações de Luohan e Amy. Com essa força, qualquer um deles poderia derrotar todos eles facilmente, certo? Até as outras garotas humanas eram muito fortes. Elas tinham 3 líderes, e as outras estavam no auge do nível de elite. Esse poder era muito assustador. Estrondo. Quando o último líder mecânico foi morto por Luohan, toda a praça foi preenchida com os corpos quebrados dos guardas mecânicos. As peças mecânicas brilhavam com faíscas elétricas e era uma cena de destroços. Luohan exalou levemente e olhou na direção da porta. No portão, o comandante mecânico e os 4 cães mecânicos permaneceram parados mesmo depois que todos os guardas mecânicos de patrulha morreram. Esses 5 guardas mecânicos claramente nasceram para guardar o portão. Amy, Lin Xixi e alguns outros também entraram naquele momento. A testa de Amy estava suando, mas Lin Xixi e os outros estavam um pouco pálidos, e suas flutuações de poder espiritual haviam enfraquecido. Havia cerca de 1000 guardas mesh. Mesmo que ele os matasse um por um, ainda teria que se esforçar muito. O uso de habilidades de combate consumia energia espiritual. Se ele usasse demais, naturalmente ficaria sem energia espiritual. Amy estava bem, mas Lin Xixi e os outros estavam muito cansados. Quanto a Luohan, ele havia absorvido secretamente 2 cristais espirituais durante a batalha e sua energia espiritual ainda estava cheia. Estou tão cansado. Por que tem tantos guardas mecânicos? Amy reclamou infeliz. Luohan sorriu. Se estiver cansado, descanse. De qualquer forma, os guardas mecânicos no portão definitivamente não vão aparecer. Lin Xixi olhou para os prédios altos ao redor. Havia alguns guerreiros genéticos em pé no topo de cada prédio, sussurrando uns com os outros. Naquele momento, eles estavam prestando atenção neles. Ela franziu as sobrancelhas levemente e ficou um pouco preocupada. Senhor Lei, o que devemos fazer com essas pessoas? Luohan levantou a cabeça e olhou para os guerreiros genéticos no prédio. Quando os guerreiros genéticos encontraram o olhar de Luohan, todos desviaram o olhar. Ninguém ousou encará-lo. Luohan sorriu e disse: deixe-os ver se querem. Vocês se recuperem primeiro, eu fico de olho. Luohan já havia notado quando os 4 homens gatos do primeiro time chegaram. Essa também foi a razão pela qual ele absorveu cristais espirituais para manter seu poder espiritual. Com apenas essas pessoas, desde que ele tivesse energia espiritual suficiente, elas não seriam uma ameaça. Já que o Senhor Lei disse isso, vamos nos recuperar. Lin Xixi assentiu, e as meninas se sentaram e começaram a absorver os cristais. Amy também se sentou no chão e disse com um sorriso: eu também vou descansar. Luohan olhou para Amy. Aquela garota tinha muito poder espiritual e provavelmente ainda não havia usado nem metade dele. Esse cara era preguiçoso e não queria recolher os itens que caíram. Entretanto, como Amy queria se recuperar, Luohan naturalmente não se oporia. Afinal, eles iriam lidar com o líder mecânico mais tarde, então não havia nada de errado em estar seguro. Claro, ainda havia 7 garotas de combate corpo a corpo que estavam sempre protegendo as outras, então elas não consumiam muita energia. Ele não precisava se recuperar. Luohan olhou para as 7 garotas e disse com um sorriso: vocês vão e peguem os itens caídos. Tudo bem, Senhor Lei. Uma jovem de aparência delicada respondeu.
Os poucos foram pegar os tesouros deixados pelos guardas mecânicos. Os itens deixados por cerca de 1000 guardas mecânicos levariam muito tempo para serem recolhidos. Enquanto Amy e os outros descansavam, os guerreiros genéticos no telhado também viram essa cena. Eles olharam para os orbes flutuando no ar, especialmente os orbes verdes nos cadáveres dos 4 líderes, e seus olhos brilharam de ganância. Um dos olhos dos guerreiros kobold piscou, e ele pareceu tentado. Aquela mulher monstro está recuperando seu poder espiritual, e mais da metade das pessoas também está recuperando seu poder espiritual. Agora é uma boa oportunidade. Que tal descermos e pegarmos alguns tesouros? Ao lado dele, um elfo pareceu tentado. No entanto, olhou para Lu Yuan, que usava o cadáver de um guarda mecânico como apoio, e hesitou. Aquele jovem humano ainda não descansou. Definitivamente não somos páreo para ele, certo? HMPH. Você é um idiota? Anteriormente, este jovem humano bloqueou tantos ataques. Não acredito que ele não precise de energia espiritual para manter suas habilidades de combate. Ele parecia bem superficialmente, mas deve ter consumido muito poder espiritual. Além disso, há tantos de nós aqui, quantos de nós ele consegue deter. Os olhos do homem com cabeça de cachorro brilhavam com sabedoria, e seu rosto estava cheio de um sorriso frio. Ao ouvir isso, os olhares de alguns guerreiros genéticos próximos brilharam, e suas expressões se tornaram ainda mais óbvias. Alguns guerreiros genéticos estavam observando os aglomerados de luz verde. Essas foram todas coisas boas. Havia também um grupo de guerreiros genéticos com expressões de desdém. Eles olhavam para alguns dos guerreiros genéticos que demonstravam desprezo. O belo rosto do jovem elfo Beman estava cheio de desdém. Um bando de lixo. Só sabem roubar. Uma linda elfa ao lado olhou para Lu Yuan abaixo, hesitou e disse: Irmão Beman, devemos ir ajudá-los a se defender. O jovem elfo ao lado tinha um sorriso irônico no rosto. De jeito nenhum, Meili. Não me diga que você está afim daquele humano. O lindo rosto de Meili ficou vermelho enquanto ela olhava para o jovem elfo. Carmen. Fala isso de novo. Os outros meninos e meninas élficos também tinham expressões estranhas em seus rostos. Uma elfa cobriu a boca e riu maldosamente. Eu entendo, Meili. Aquele jovem humano é mais bonito que muitos elfos, e ele é tão poderoso. Até eu estou um pouco tentado. Ei, não posso fingir que não ouvi. Somos todos elfos, você não pode se apaixonar por um humano, né? Isso é demais. Isso mesmo, não deixe a água da sua fertilidade escorrer para os campos dos outros. Eu não concordo com esse casamento. Eu também discordo. Embora este jovem humano seja realmente bonito e muito poderoso, eu simplesmente discordo. Ao ouvir a discussão de seus companheiros, o rosto de Beman ficou cheio de linhas pretas. Ele tossiu secamente. Gente! Prestem atenção! Tem tanta gente olhando. Os elfos saíram do transe e olharam ao redor, apenas para descobrir que muitas pessoas os olhavam com expressões estranhas. Meili e a outra jovem elfa coraram e cobriram o rosto. As outras jovens elfas também pareceram envergonhadas. Beman segurou a cabeça, sentindo uma terrível dor de cabeça. Isso foi muito embaraçoso. Nesse momento, um homem humano corpulento sorriu e disse: Amigos elfos, vocês têm razão. Esses cachorros só sabem fazer coisas furtivas. Meus amigos, vamos bloqueá-los com vocês mais tarde. Ao lado do homem, alguns outros humanos, pessoas de Camã e pessoas de Barlovo concordaram com a cabeça. É mesmo. Não queremos ser associados a esse lixo. Capítulo 165. Método especial de matança 1. Ao ouvir essas palavras, os guerreiros genéticos originalmente gananciosos olharam para eles friamente, com os olhos cheios de raiva. Quem vocês estão chamando de lixo? Se você quer morrer, é só dizer. Vou te tirar das ruínas agora mesmo. Ambos os lados se entreolharam, sem desistir. Entretanto, neste momento, os orbes verdes e cianos no quadrado foram recolhidos por algumas garotas.
O resto eram todas bolas de luz branca. Comparados aos orbes verdes, os orbes brancos não eram tão atraentes para eles. Não havia necessidade de correr riscos por algo tão pequeno. Os guerreiros genéticos que originalmente queriam se arriscar retraíram o olhar um após o outro. Só então o clima pesado entre os dois lados se dissipou. Pouco tempo depois, Amy abriu os olhos e seu lindo rosto estava vermelho enquanto ela pulava do chão com um sorriso. Eu me recuperei. Como foi? Lei Feng. Eu não era muito forte antes. Matei metade dos guardas mecânicos sozinho. Sim. Luan assentiu seriamente. Amy é a melhor. Claro. Amy olhou para cima, presunçosa. Muito rapidamente, Lin Xixi e os outros se recuperaram. Os poucos abriram os olhos e se levantaram. Vendo que todos haviam se recuperado, Luan sorriu e disse: já que todos vocês se recuperaram, vamos começar a lidar com o líder mecânico. Amy olhou para o líder mecânico de 5 metros de altura e os 4 cães mecânicos gigantes e pensou por um momento antes de dizer: Lei Feng, você quer que aqueles abaixo do nível de chefe se retirem do campo de batalha? Luan pensou por um momento e assentiu. Deixe-o sair do campo de batalha. De fato, qualquer um abaixo do nível de chefe não consegue romper a defesa deste líder mecânico. Portanto, além de Lin Xixi, Zui e uma garota de cabelos castanhos chamada Mary, todos os outros ficaram bem longe. Lin Xixi era um guerreiro que empunhava um arco longo, Zui era um guerreiro do tipo assalto que usava uma espada longa, e havia uma chamada Mary, que era uma guerreira elemental. Luan olhou para Zui e pensou por um momento. Mais tarde, esconda-se atrás de mim. Não se deixe tocar. Com seu corpo pequeno, você pode sumir se o comandante mecânico te tocar. Zui arregalou os olhos e levantou a mão fracamente. Então, posso ir até o grupo de espectadores? O rosto de Luan escureceu. Esta foi a primeira vez que ele viu um guerreiro de nível de líder tão covarde. Não. Amy disse com as mãos na cintura. Os 5 caminharam em direção à entrada principal. Quando o grupo de guerreiros genéticos no prédio alto viu aquilo, seus ânimos se elevaram. Eles olharam para Luan e os outros 4 com um toque de excitação nos olhos. Está começando. Com a força deles, eles deveriam ser capazes de lidar com o comandante mecânico, certo? Não tenho certeza. Vocês se esqueceram de que alguém desafiou o comandante mecânico? Alguns guerreiros de nível de líder nem conseguem romper a defesa. Não importa se será um sucesso ou não, vamos esperar para ver. Todos concordaram com a cabeça. Luan e os outros pararam a cerca de 100 metros do comandante mecânico. Luan apertou a espada pesada em sua mão e olhou para o comandante mecânico. Amy, você pode controlar aquele comandante mecânico? Amy levantou uma sobrancelha e bufou. Claro que posso. Você está me subestimando de novo. Sim. Luan assentiu. Já que você consegue vinculá-lo, vamos lidar com os 4 cães robôs primeiro. Posso amarrar mais 2 cachorros? Disse Amy, levantando sua mãozinha. Luan olhou para Amy surpreso. Ela podia controlar um comandante e 2 outros líderes ao mesmo tempo. Sua capacidade de controle era muito boa. Ele fez um sinal de positivo para Amy. Os lábios de Amy se curvaram e seu rostinho estava cheio de orgulho. Então é simples. Ele primeiro mataria o cão robô, depois mataria o comandante. Amy, vamos lá. Amy assentiu, e uma expressão grave apareceu em seu rosto. Ela abriu as pequenas mãos e a energia espiritual irrompeu. Muitas videiras roxas de Avenlu dispararam como relâmpagos, em direção ao comandante mecânico e ao cão mecânico gigante à distância. Havia dezenas de videiras roxas de Avenlu, densamente compactadas. Quando a videira roxa e Avenlu P se aproximou do comandante mecânico e do cão mecânico gigante, seus olhos ficaram vermelhos e o alarme soou. O comandante mecânico tirou a espada gigante de aço das costas e rugiu enquanto a brandia. A espada gigante foi coberta por uma luz negra enquanto cortava a videira roxa de Avenlu. Vuvuvuvuvu. A luz da espada brilhou.
A espada gigante não conseguiu cortar a videira roxa de Avenlu, mas o poder violento a empurrou para o lado. Os 4 cães mecânicos também rugiram e se esquivaram. No entanto, a velocidade da videira roxa de Avenlu era muito rápida. Um dos cães mecânicos gigantes foi enredado pela videira roxa de Avenlu e foi forçado a recuar, diminuindo sua velocidade. No momento seguinte, as videiras roxas de Avenlu se enrolaram em seu corpo e o amarraram como um bolinho de massa. Mas Amy não ficou satisfeita. Ela franziu a testa. A força deste comandante Mecha é um pouco forte demais. Vai dar um certo trabalho para eu amarrá-lo. Lei Feng, me ajude a segurá-lo. Só preciso de um tempinho a mais para amarrá-lo. Tudo bem, Luan sorriu. Ele pisou no chão, e seu corpo instantaneamente se transformou em um feixe de luz, avançando em direção ao líder mecânico e aos 3 enormes cães mecânicos restantes. Correntes elétricas azuis brilharam por todo o corpo do comandante Mecha, e um escudo de cristal branco apareceu. Ele brandiu sua espada pesada para bloquear as videiras roxas de Avenlu enquanto avançava em direção a Amy. Não era apenas o comandante mecânico, os outros 3 cães mecânicos faziam o mesmo. Eles se esquivaram das videiras roxas de Avenlu enquanto avançavam em direção a Amy. Entretanto, como as videiras roxas do Avenlu